Glória a Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, para sempre. Irmãos, o que nos faz mover para essa casa é justamente a nossa fé, a nossa esperança e confiança. O que nos faz estar aqui é justamente ter essa certeza. E a base do crente, do servo de Deus, da serva do Senhor, é a palavra de Deus. A palavra não pode faltar em momento algum. A palavra tem que ser a base da vida do servo do Senhor. Amém? Leia a Bíblia, meu irmão. Estude a Bíblia. Venha para a escola dominical. Participe. Aproveite esse tempo para enriquecer a sua alma com a palavra de Deus. Tenho certeza que você será muito abençoado, além do que já tem sido. Hoje eu quero falar de um texto e quero correlacionar os nossos dias. Quero também olhar nesse texto e ver uma das mais fortes ações do inimigo, de Satanás mesmo, contra todas as pessoas, todas as almas, porque ele odeia as almas humanas. Satanás odeia as almas humanas. Saiba disso. Ele quer matar, roubar e destruir. E nós temos diante de nós a palavra que está revelada. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo de número 3, e a partir do versículo 7 até o versículo 13. O autor aqui está falando da igreja. Está se dirigindo ao anjo da igreja. E existem coisas aqui substanciais, importantes, relacionadas à revelação do próprio Senhor Jesus e também o comportamento do povo de Deus diante de tantas ameaças. E do que nos espera, o que estamos aguardando? Porque, irmãos, se nós estamos aqui simplesmente para ter uma visão horizontal das coisas físicas, nós estamos perdendo tempo. Porque a igreja, ela tem uma herança que vai muito além de todas essas coisas, que é a nossa vida eterna. E a Bíblia revela-nos justamente a respeito de toda essa riqueza. Em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, já está no televisor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, a chave de autoridade. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados irmãos,
feliz em vendo o irmão Jorge. Fica de pé aí, Jorge. Não, Jorge II, né? Agora o Jorge I, tem um Jorge aqui, tem outro Jorge. É o Jorge de trás, desculpa, foi erro meu. É muito tempo que eu não via. Deus abençoe. Queridos irmãos, esse texto nos leva a pensar de como as forças mais poderosas estarão agindo sobre a face da terra. Isso, independente de qualquer que seja o momento, Satanás tem uma estratégia para tentar persuadir, iludir e fazer com que as pessoas neguem a fé. E isso trazendo uma grande força de hostilidade, perseguição, de maledicência, uma força para ludibriar, para enganar, para fazer com que muitos fiquem no meio do caminho, porque a vida ela vai se desdobrando, e se você não permanecer na fé, como a irmã pregou aqui, que ela falou através do cântico, pregando na canção, eu vivo não do que vejo, mas vivo do que creio. E essa é a profunda relação que o crente tem com a palavra de Deus e com Deus. O crente não vive do que vê. Nós estamos falando aqui de uma igreja, que era uma igreja humilde. A igreja de Filadélfia faz parte das 7 igrejas do Apocalipse, mencionada por João. João aqui está ilhado. Ele está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela é um lugar onde as pessoas pagavam por um preço. O Império Romano levava essas pessoas a viverem destacadas, isoladas, e era um exílio, um sofrimento para essas pessoas. Mas foi nessa ilha de Patmos que João teve a visão, ali na Ásia Menor, hoje é considerada a Turquia. João começa a ter a revelação de Deus a respeito das coisas do presente e do futuro. O livro do Apocalipse significa no grego livro da revelação, do descortinar, de enxergar aquilo que estava tapado, incapaz de ser enxergado aos olhos nus. O livro do Apocalipse significa tirar aquilo que está desvendado. E João recebe a promessa de Deus, e nessa promessa de Deus, João recebe as visões do que iria acontecer. E a igreja de Filadélfia é uma igreja que recebe elogios, uma igreja que não tem como receber elogios, mas não existe nenhuma consideração que tivesse uma falha, um erro dessa igreja, mas ela permanecia firme, constante na fé, mesmo debaixo da perseguição, da hostilidade de alguns que se consideravam judeus, mas não eram, faziam motim para quebrar e para desfazer a unidade dessa igreja, mas a igreja permanecia. Parece que quanto mais eles perseguiam, mais a igreja ficava firme na fé, no conceito de quem era Deus e principalmente quem era Jesus para ele. Quando você começa a ter uma definição de quem é Jesus para a sua vida, ainda que tudo mais à frente venha a se tornar difícil, você não vai ser abalado, porque a sua fé não está em posicionamento teórico, a sua fé está na verdade. Amém? O texto é bem claro quando descreve essas coisas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, o que é santo e o que é verdadeiro. O verdadeiro aqui está referendando o que é real, o que realmente existe, o que tem a chave de Davi. E agora os filadelfenses estavam na fé. E essa fé, ela não esmorecia diante de ameaças, os perigos. A igreja se opunha como quem tem certeza de que nada poderia
ser maior do que a mão de Deus. Nada poderia ser maior do que o poder de Deus. A igreja de Filadélfia, ela descreve o momento da sua fidelidade. São 2 igrejas, das 7 igrejas que recebem elogios, que não tem nenhum mais, entretanto, nada. É a igreja de Esmina e a igreja de Filadélfia. Recebe o elogio. E essa igreja, ela é o retrato da visão, do modelo de igreja que temos que ser. Uma igreja fiel. Nem por enfrentar dificuldades, eles permaneciam na fé. O versículo 8, ele retrata essa capacidade dos olhos de Deus para escrutar. Eu sei as tuas obras. Eu sei quem vocês são. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja que tinha a visão a respeito de toda limitação, de toda pequenez de estrutura, de condições para enfrentar o mundo. Ela não estava negando a fé em Deus, permanecendo fiel. E os filadelficenses, eles continuavam enfrentando a oposição. É o que mais tem acontecido, porque Satanás vai forjar corjas malignas para fazer com que as pessoas recuem, para que retornem aos seus velhos costumes, aos seus hábitos errados, às suas cacomanias, os seus vícios, suas maldições do passado. E ali haviam se levantado alguns que se diziam até seguidores do ritual judaico, da condição da fé judaica, mas eles, na verdade, eram inimigos da igreja. Estavam ali tentando seduzir e estavam, aos poucos, tentando penetrar com seu veneno mortal nas vidas humanas. E agora, a palavra do anjo da igreja, a palavra é para que guardasse a fidelidade, guardasse a integridade. A integridade é a pessoa por inteiro. Nós não somos para Deus nada por metade. Nós pertencemos a Deus em tudo que somos, em toda a nossa vida, todo o nosso corpo. Nós nos lançamos por inteiro. E eles viviam assim. E aqui eu quero despertar uma coisa que o Espírito Santo me conduziu nessa tarde, meditando nessa palavra. Existiam 7 igrejas, 5 eram fiéis verdadeiras. A igreja estava ali, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Mas aqui há uma palavra muito poderosa que está no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Deus colocou uma porta aberta. O Evangelho trouxe agora esperança. E uma das coisas que o inimigo queria fazer é com que essa porta não estivesse aberta, que essa porta não existisse. Uma das coisas que o inimigo tentou na sua trajetória, desde o Éden, com a entrada do pecado e a ascensão do pecado se multiplicando sobre a face da terra, era fazer com que as pessoas não pudessem sair das garras do pecado. É uma da maneira que o inimigo tem de levar a pessoa à perdição, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a destruição. E isso parecia não ter jeito, não ter saída. Isso parecia o fim da humanidade. Mas em Cristo, por meio do seu sacrifício, essa porta foi aberta, amém? Aquela escuridão, como diz o profeta, resplandeceu a luz. E essa palavra é a palavra de esperança.
E ainda que Satanás tente, e ainda que o mundo tente, e ainda que o passado difícil, ruim, persiga como fantasma, e atraindo, e tentando, iludindo as pessoas, a palavra foi nos dada nessa oportunidade, que a porta está aberta. A porta de saída, a porta da vitória. A palavra para os irmãos, os filadelfenses, era justamente essa. Eu vi como vocês estão sofrendo, como vocês estão passando, mas existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Às vezes eu percebo o que o inimigo está fazendo no mundo, como as pessoas têm sido massacradas, como alguns têm sido levados como um joguete na mão de Satanás. E muitas vezes o mundo não consegue ver saída para essas pessoas, famílias não conseguem ver saídas para essas pessoas. Muitos estão agora abandonados, e é a forma mais terrível de Satanás tentar humilhar os olhos de Deus. É fazer com que milhares de pessoas estejam debaixo de uma escravidão chamada pecado, maldição, destruição. Porque o pecado não só faz mal à alma, mas o pecado atinge o ser humano no seu estado físico. Na situação mais difícil, mais tétrica, o ser humano passa a sofrer. E a palavra que eu recebi do Senhor é que ninguém pode estar nas mãos de Satanás que não tenha do seu lado a porta aberta, que não tenha uma saída. E Satanás tem que saber, pode ser o mais inveterado pecador, pode ser o mais afundado nas drogas, o viciado, o prostituto, o desandante, o errante dessa vida, pode ser aquele que cometeu os erros mais graves. A palavra do Senhor diz, eis que pus uma porta aberta. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Não podemos nos convencer e estarmos agora distante de uma igreja tão poderosa como essa. Não precisamos de invenções, porque já temos diante de nós um modelo de uma igreja poderosa. Os filadelfenses, eles nos revelam como nós temos que ser. Primeiro porque a ideia que eles tinham de Cristo era justamente a visão de que nada poderia detê-los, nada poderia pará-los. Infelizmente, na vida nós podemos ter percursos difíceis, e às vezes as pessoas acham que servir a Deus não é ter dificuldades, não é ter problemas. Isso é o maior erro que a pessoa pode declarar, porque está escrito em João 16:33, que nós vamos ter problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que nos constrói não é aquilo que pode dar sustento humano, mas o que nos constrói diante das ameaças é como nós identificamos Cristo nos nossos dias, nas nossas vidas, no nosso caminhar. É justamente que os filadelfenses fizeram. Mesmo diante de todas essas coisas, eles não negociaram a fé. Eles não se venderam às ameaças. E o Senhor, Ele reconhece, eu sei as tuas obras, eis que ante ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Porque quantas vezes o inimigo tem feito para impedir a obra de Deus? Quantas ações o inimigo tem colocado para impedir a obra do Senhor na tua vida, na tua família, no seu ministério, no seu chamado? As ameaças são todos os dias, irmãos.
no mundo espiritual não tem paradeiro, não tem como descansar. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estava assistindo aqueles irmãos. Eu tenho visto as tuas obras. Eu tenho visto o seu sofrimento. Mas não negaste o meu nome, tendo pouca fé, pouca força, pouca condições de enfrentar. Vocês não negaram. Apesar de todas as coisas, esses irmãos permaneceram não negando, porque tem momento que muitas e muitas provas e muitas lutas vai criando uma série de condições e pensamentos negativos e ações que a gente vai se esfriando, a pouca força, e Deus reconhece que não tinha sido nada fácil o enfrentamento diante do escalonamento, da perseguição, que agora não era só dos romanos, mas também daqueles que se diziam irmãos, daqueles que se achavam que também eram do mesmo pleito da adoração, mas a Bíblia diz que essas pessoas eram da sinagoga de Satanás, como que o significado fosse o seguinte: eram inimigos do povo de Deus, faziam força para destruir, faziam força para contaminar, mas o texto diz que o Senhor, Ele não estava ali desatento a nada do que estava acontecendo. Nas nossas lutas, nas nossas provas, achamos que estamos sozinhos. E achamos que não vamos aguentar. Mas eu quero dizer que Deus não nos dá uma prova além do que nós não podemos suportar. Não tem vindo tentação que não fosse humana, amém, irmãos? E também, às vezes, Deus não permite que venha demais, nem que se retire tanto. Porque são essas ações de luta, de dificuldade, é que nós nos mantemos de pé. É que nos faz cada vez mais buscar. Então o crente nunca vai ficar livre, literalmente, das lutas. Mas isso não significa necessariamente que ele vai lutar além do que ele possa suportar. Vai ser sempre na condição, e o eterno Deus sempre estará presente. Eu não sei qual tem sido a tua luta, eu não sei qual tem sido a sua aflição, mas se você pudesse agora tomar uma decisão, se compare aos irmãos, os filadelficenses, e se revista dessa mentalidade de fidelidade, ainda com pouca força, ainda sem recursos, ainda sem ajuda de quem quer que seja, mas mantendo a sua fidelidade. Porque a promessa estava sobre eles. Porque o versículo 10 é um versículo de promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Existe aqui um hiato, existe aqui uma oportunidade de falarmos de que a igreja vai passar pela tribulação. Não grande tribulação, mas pela tribulação. E aqui há uma mensagem messiânica a respeito da segunda vinda de Cristo. Porque é o momento em que a igreja será arrebatada antes que venha a grande, terrível, grande tribulação. É redundante. Grande, terrível, grande tribulação, que vai vir sobre toda a terra. E nesse momento o Senhor nos fala que Ele vai nos guardar, vai nos tirar. As lutas são necessárias, mas elas não vão acima do que eu e você podemos suportar. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 10, do versículo 11 em diante, a respeito do crente permanecer de pé. Porque
muitos, nesse tempo, por causa da vida, das dificuldades, não estão colocando a sua fé em Cristo. Estão colocando a sua fé em algumas coisas que não pode sustentar na hora da luta. Quanto maior você tem revelação da Bíblia, de Cristo na sua vida, maior força você tem para enfrentar o contraditório. O que acontece aqui, irmãos, é como um personal trainer. Você está pegando um peso e levantando, e se ele ver que você está pegando pouco peso, ele vai falar, você pode aumentar a sua carga para ter hipertrofia, para aumentar a massa muscular. Então, bota um pouquinho mais de peso para aumentar. Mas se você estiver pegando peso demais, ele, opa, você está pegando peso demais, isso vai dar uma reação contrária. Ao invés de crescer a massa muscular, vai quebrar as fibras musculares, então vamos diminuir isso aí. É assim que Deus faz. Ele nunca vai deixar que você pegue peso demais, que você tenha excesso de peso, porque Ele estará com você em todos os momentos. Mas também há momentos que Ele fala assim, filho, você precisa passar por isso, porque você tem sido provado pela sua fidelidade, pela sua fé, pela sua crença, pela sua disponibilidade em receber a palavra. O que nos faz mover diante de todas as coisas não é olhar para as circunstâncias, mas é olhar para aquele que é o nosso Salvador. A palavra nos diz lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, a revelação de como nós devemos andar como servos do Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não, o que, irmãos? Enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu quero dizer que sempre o inimigo vai tentar nos proporcionar alguma mesa para desviarmos do caminho, mesa de pecado, de erro, rodeada de coisas que vão nos levar ao fracasso. Mas a Bíblia nos diz, olha, olhando firme para Jesus. Essa construção, irmãos, é todos os dias. Esse relacionamento são todos os dias. Porque o pecado todo tempo está nos chamando, nos convidando. Tem um texto, não falha a memória, Salmo que fala a respeito disso, Salmo 142, 7, se não falha a memória, fala que um pecado chama outro pecado. Se não é esse, é perto desse. Fala a respeito do pecado, Salmo 42, 7, se não falha a memória, é o 42, 7, que fala a respeito do que o pecado está sempre nos espreitando, sempre procurando. Um abismo chama outro abismo. É isso aí, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. É uma ação agindo toda hora, sem que a pessoa perceba, está sempre iludindo, seduzindo, enganando. E essa é a força mais hostil sobre a face da terra, porque os prazeres mais terríveis estão dentro de nós. Nós acumulamos pensamentos, sentimentos, emoções
que se não forem tratadas pelo Espírito Santo, elas vão nos arrastando para o mal, vai nos arrastando para uma vida pregressa. E precisamos realmente, todos os dias, desse revestimento do Espírito Santo, para que não entreguemos as nossas vidas e voltemos novamente ao pecado, porque Ele está toda hora chamando, como diz o Salmo 42:7, é um abismo chamando outro abismo. E a igreja se mantinha firme nesse momento, mesmo com grande força contrária, oposições, perseguições, afrontas do inimigo. A igreja, ela é elogiada. Como guardaste a palavra da minha paciência. E é esse tempo que nós temos vivido. Eu quero justamente pensar com vocês que nós somos agora os irmãos filadelficenses. Nós estamos caminhando. Não tem sido fácil e não será fácil, irmãos. Precisamos manter a nossa fé, porque haverá um momento em que tudo isso vai acontecer, uma intervenção muito forte espiritual para tirar a igreja desse cenário, para resgatar a igreja como Noé e sua família foram retirados daquele mundo perdido. O Senhor também nos diz lá em Mateus 25, Ele vai retirar a igreja também desse cenário. A igreja vai ser retirada, vai ser o arrebatamento da igreja. E eu creio que esse texto dá alusão a justamente esse pensamento. O versículo em que diz, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Isso só fala a respeito do maior advento de maldição que virá sobre a terra. O advento de terror que virá sobre a face da terra, que será justamente o período da grande tribulação. Nós vivemos, irmãos, pela palavra, pelo que descreve as Escrituras. A nossa fé, ela tem que estar baseada justamente no que nós recebemos por revelação, porque agora a palavra se tornou a maior revelação do mundo, depois de Jesus, é a palavra de Deus, a maior revelação. A nossa vida não deve estar solta, nós não estamos vivendo debaixo de uma direção aleatória. Deus está dirigindo o seu povo de maneira de construção pela sua palavra, amém? Deus não é um Deus do aleatório, mas Deus é um Deus de coisas conclusivas. E essa palavra é direcionada hoje para nós, como devemos guardar a fé, guardar a nossa fidelidade. E o texto faz uma aclamação a respeito de guardar para que ninguém roube a sua salvação. Essa é a maior ação do inimigo, vai ser o maior ataque do inimigo para roubar a coroa da vida eterna. A coroa significa aqui justamente a salvação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós não podemos considerar isso como algo que seja metafórico, simbólico. Não. A nossa salvação foi conquistada com alto preço. Lembra que eu falei que o pecado entrou e dilacerou a personalidade humana e tem feito um estrago? As pessoas têm procurado de todas as formas, mas nós ainda pregamos que existe uma porta aberta para quem quer que seja, dominado pelo mal, sufocado por todas as ações contrárias, porque é isso que o inimigo faz, ou quem sabe, para que você
volte atrás, negue a sua fé. Nós, como cristãos, deveríamos rever sempre o que está escrito no livro de Justo Hélio Gonzalez, que é um escritor da história do sofrimento dos crentes do primeiro século. Ele fala das torturas, das dificuldades que os crentes viveram, incendiados, jogados em arenas por serem devorados por leões, transpassados a espadas, esses que eram lançados em caldeirões de óleos quentes, mas não negavam a fé. Não temos hoje esse tipo de perseguição, não temos hoje esse tipo de ação e de estrutura de manipulação, mas sofremos ataques das nossas mentes. E muitas coisas insignificantes têm servido como base para tirar pessoas da presença de Deus. São os acontecimentos do dia a dia, são os problemas, são as aflições, são as lutas, são as dificuldades. Meu irmão, permaneça firme. Nós estamos bem perto de chegarmos ao nosso lar. Essa foi a palavra que o anjo deu à igreja de Filadélfia, para que fosse permanente, guardando a palavra da confiança, para que ninguém roube a salvação. Não é fácil, mas crente novo, crente recém-convertido, tem sofrido muitos ataques. E a luta também é uma luta da natureza humana. E nós precisamos ser base, ser líderes para esses irmãos. A palavra do Senhor nos fala em Gálatas, capítulo 6, se não falha a memória, versículo 2. Nós precisamos carregar a carga uns dos outros, considerando, levai as cargas uns dos outros, e assim o que, irmãos? Cumprireis a lei de Cristo. Nós que somos mais maduros, espirituais, devemos ter paciência, devemos ter tolerância, devemos ter uma ação mais cautelosa, com cuidado maior com aqueles que estão chegando na casa de Deus. Porque esses irmãos precisam de proteção espiritual, precisam de proteção, de direção, de ordenação da palavra de Deus, precisam de cuidados. Os que são mais antigos devem carregar a carga daqueles que não conseguem entender ainda muitas coisas, ter paciência. E nós estamos vivendo justamente um tempo onde o inimigo quer roubar a salvação. Eu creio que uma pessoa, quando é salva, se ela não guardar, não perseverar, ela pode perder a salvação. A salvação é aquilo que foi dado de graça, mas você adquire pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais o seu espírito e a sua alma serão alimentados com a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que produz a fé em nós é justamente tirarmos o que está aqui para os nossos corações e não vivermos aleatoriamente. Deus não é o Deus do aleatório. Deus é o Deus das coisas que estão escritas, que estão inseridas, conceito, que tem disciplina. E aqui o texto está justamente falando a respeito disso. Olha, vocês devem guardar para que não percam a salvação, não percam a coroa. E o texto diz, a quem vencer
eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, que o Espírito diz às igrejas. É muito esclarecedor que aqui é quem abrir a mente, esses ouvidos, tá? Eles precisam se comunicar com a nossa interioridade mesmo. Porque tem pessoas que ouvem de um lado e saem de outro. Então, esse ouvir aqui não é um ouvir somente, é um ouvir de guardar e de colocar em prática. Nós hoje temos uma visão de missão sobre a face da terra. Não pensam que a igreja não vai ter perseguição. Ela vai ser perseguida como tem sido perseguida. Há uma força contrária tentando fazer com que a igreja possa parar de operar, parar de evangelizar, parar de fazer a obra. Mas aí nós sabemos que o Senhor, Ele abriu uma porta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Por isso, para mim, eu sempre digo, há esperança. Não existe nenhuma construção na Bíblia que não tem esperança. Não há esperança para quem quer que seja. Às vezes, muitos conseguem entender isso através do sofrimento. Não é um modelo ideal, mas às vezes é um modelo necessário. Às vezes as pessoas só conseguem ouvir e atender o chamado de Deus quando perpassam por lutas, sofrimentos, principalmente quando chega a enfermidade, quando chega a destruição da família, quando começa a ter perdas. E muitas pessoas hoje estão abandonadas, que nós conhecemos, porque não tiveram força. Não tiveram força, se entregaram, se envolveram e agora estão presos, porque aquilo que te domina vai se tornar o seu senhor. E às vezes a gente vê pessoas nas drogas, se tornou o senhor da vida da pessoa. O pecado, a prostituição, se tornou o senhor da pessoa. O vício. O vício é a forma do ser humano se esconder, é uma fuga. Sempre foi. O vício do cigarro, da bebida, sempre será uma forma de enganar, dar uma certa sensação de prazer ou da pessoa sair da realidade, porque o vício faz isso, tira a pessoa da vida real e joga ela para uma vida de fantasia, né? E ali, quando volta novamente a sua normalidade, ela precisa de uma dose maior, porque não consegue lidar com a construção daquilo que é real. É justamente essa hora que Cristo está perto, não só para aliviar, né? Dar uma morfina no sangue da alma, mas para curar a pessoa, amém? A porta está aberta, irmãos. Não podemos deixar de pregar, de falar desse Cristo Salvador, desse Cristo que liberta, desse Cristo que está conosco, mesmo na perseguição, mesmo diante da nossa pouca força, Ele sempre estará conosco. A igreja é a agência de Deus na face da terra. Nós somos agora aqueles que levam a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela não tem como ser obstruída, irmãos. Não pode ser impedida por nada. A palavra da verdade, ela vai realmente trabalhar. E as pessoas, mesmo que tenham resistência, uma hora essa palavra entra e trabalha no interior
e tira tudo aquilo que está impedindo. O que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O mundo tem que entender isso, que a palavra da verdade, ela não pode sofrer nada, porque nada podemos contra, senão pela verdade. E é essa palavra que vai trabalhando, que vai entrando nos lares, vai entrando nos condomínios, vai chegando em todos os lugares da sociedade. O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele fala do poder dessa palavra, que a igreja não pode jamais deixar de usar. E não fazermos agora uma previsão que tem que ser do nosso jeito, não. A palavra é lançada, deixa que Deus que faz a obra, é Ele que opera tanto querer quanto efetuar, porque a palavra de Deus é viva. Significa, não é tinta e papel. Essa palavra tem poder mesmo de mexer, de nos envolver. Viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A sua lâmina é afiada e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! E eu fico pensando assim, que muitas vezes a palavra é liberada num culto no lar, na rua, a palavra é liberada numa fila da condução, no trabalho. A palavra é liberada porque o crente, ele carrega a palavra dentro de si, ele é um comportor da palavra, a palavra flui dele. Irmãos, essa palavra que sai da sua vida, a palavra de Deus, pode ter certeza que ela vai atingir a necessidade daquele ou daquela que estiver ao seu lado. Ela é poderosa, é viva, eficaz. Ela age independente de qualquer coisa. Quando ela é lançada, ela mesmo tem o poder de entrar em atividade e penetrar no mais profundo da intimidade da vida humana. E para discernir, para trazer ali aquilo que a pessoa precisa, na alma, no espírito, e até naquilo que é indivisível, né? Que não tem como dividir. A palavra é capaz de chegar juntas e medulas e é pronta para saber o que está nos pensamentos e aquilo que está agora na imaginação, o coração. A igreja de Filadélfia viveu e ela é um exemplo para nós. Não precisamos buscar outros modelos, já temos o modelo ideal. Os filadelficenses, eles são para nós o exemplo de igreja, de fé. Se o irmão Bira puder colocar aí João 16, 33, que às vezes a gente tem um tempo de paz, aquele tempo tranquilo, né? Mas, como eu falei, tem hora que Deus quer fazer a hipertrofia da musculatura da fé. Tem que aumentar a fé? O que Deus vai dar? Problema. Lutas. O que aumenta é a luta. Jesus estava falando, tenho-vos dito isso, para que em mim, é nele, por ele, aí, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso aí, gente. Às vezes o crente passa por determinadas coisas, e assim, a modelo do que Deus gostaria, mas eu quero dizer que, do que se queixa o homem?
do que se queixa o homem que não seja dos seus próprios pecados. Então, são situações que se desdobram como resultado de coisas que a gente tomou decisões, mas isso não significa que você tem que perder a sua direção com Deus. Eu penso o seguinte, nós somos seres vazados. Isso aí, a nossa mente é igual esponja. E tudo que é lançado, se você não estiver realmente atento, isso vai grudar e vai ficar em você. A mente, ela junta tudo e não perde nada. E aquilo não for resolvido, de alguma forma ela vai fazer uma cobrança. E aí é onde precisamos buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos purifica. É a palavra que limpa a nossa alma de toda toxicidade daquilo que vem no dia a dia, toda hora, por tantas coisas que chegam, de notícias ruins, de pensamentos ruins e de aberrações. Meu irmão, se concentre na palavra. É a palavra. Não se concentre no homem, não. Se concentre na palavra. Busque na palavra. Faça como os irmãos da igreja de Filadélfia. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante de toda ação de Satanás, essa igreja foi elogiada, porque foi fiel, mesmo com pouca força. Eles não cederam. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo onde é muito mais fácil, isso aí psicologicamente já é algo reconhecido, porque é muito mais fácil eu desistir do que eu permanecer. Porque quando você desiste, você tem argumentação de pensamentos negativos, de emoções negativas. Isso justifica o seu inconsciente, a sua mente. Mas quando você reconsidera que você está em Cristo, Senhor, eu não vou negar, eu não vou voltar atrás, Senhor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante das lutas, nós vivemos de fé e não de vista. É 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 7, o apóstolo Paulo fala, nós não vivemos pelo que vemos, porque andamos por fé e não por vista, não porque vemos. Isso significa que os nossos olhos nos enganam, os nossos olhos nos iludem. Precisamos ter cuidado. E é importante, irmãos, como nós estamos falando aqui a respeito dessa fidelidade da igreja de Filadélfia, é importante que você tenha um comportamento de oração, tenha realmente uma ação metodológica de ler a Bíblia, de orar, de ter um momento, sabe, especial seu com Deus, porque é isso que vai te ajudar na aflição, vai te ajudar nas lutas, nos problemas. Nós somos cercados de ações para tentar nos destruir, mas precisamos manter a nossa fé, precisamos manter, porque o inimigo está sempre querendo uma brecha, é uma fissura, é uma facilitação, é uma palavra que nós soltamos, é um pensamento que invade o nosso ser, e nós precisamos ter cuidado para não sermos levados por essa condição que vai nos conduzindo para o erro, para o pecado. E para finalizar de fato agora, eu quero deixar um texto para os irmãos, a respeito justamente de manter a nossa fé, e não acreditarmos naquilo que o inimigo está falando, mas acreditarmos naquilo que Deus está falando aos nossos corações. Essa deve ser a nossa ação, nosso comportamento em relação a tudo que tem vindo contra as nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos, porque somos agora levados a viver mediante a essa condição de fé. É essa condição de fé que nos leva
a termos uma vida em Cristo Jesus. É importante que você leve para dentro do seu ser. O apóstolo Paulo, ele faz a menção. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios. Ele faz menção justamente a esses perigos. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo de número 12, ele nos chama a atenção. Olha o que é que ele diz. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, como eu falei. Não vai ser além daquilo que você possa suportar. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape para que a possais suportar. Amém. Fique de pé. Quero orar por você. É um momento de consagrarmos as nossas vidas. Eu sei que Deus tem algo especial. Vou convidar aqui o pastor Almir para estar fazendo essa oração. E quero pedir aos pastores que nos ajudem. Eu gostaria de ungir a igreja. Convidar os pastores aqui, quando o pastor Almir estivesse orando, pudesse levar essa unção sobre a tua vida. Sabe, é Deus que vai agir. É Ele que vai operar. É Ele que vai trazer esse conforto, esse consolo. Em nome de Jesus, essa unção para confirmar já o seu chamado. Enquanto o pastor Almir estiver orando aqui, irmãos, podem ir, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a sua igreja, Pai querido, Pai amado, cada um com o seu pedido, cada um com o seu problema, Pai querido, mas confiando que a resposta vem de Ti. Aleluia. Nessa noite, meu Deus e meu Pai, receba cada pedido, cada oração feita neste lugar, Pai. A Tua palavra diz que Tu abre porta Aleluia. onde não existe. Então, meu Deus e meu Pai, que esta noite seja noite de vitória, noite de resposta. Recebe, meu Deus, cada pedido. Aquele que está enfermo, a Tua palavra diz que Tu és o médico dos médicos. Aquele, Pai querido, que busca por uma porta de emprego, também diz a Tua palavra que Tu abre porta onde não existe. Visita nossos corações. Senhor, toma nossa vida nas Suas mãos. Nos abençoa. Como disse Davi, não retire de mim o Teu Espírito. Glória a Deus. Mas renova o Teu Espírito na minha vida. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, para que eu possa alcançar a minha vitória. E muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Nós oramos, te agradecemos na certeza da nossa vitória. E a igreja que crê no Senhor Jesus, que crê na Sua palavra, pode estar dizendo amém e amém, Jesus. Glória a Deus.